Olha que maravilha, funcionou. Deu certo. Então nós vamos unidos em pensamentos, agradecendo a oportunidade bendita que estamos tendo, essa reencarnação que temos a oportunidade de estarmos em contato com o Evangelho de Jesus, as leis divinas que estamos estudando para compreendermos o quanto esses ensinamentos nos auxiliam na compreensão da nossa existência, da existência dos nossos companheiros, onde estamos encarnados, com os nossos companheiros, nossos familiares, com todos os companheiros de trabalho, de estudo, cada um de nós compartilhando, trocando conhecimento, energias magnéticas e desta forma nos fortalecendo para caminharmos mais seguros, segurando com certeza na mão de Jesus, para que possamos fazer essa caminhada mais confiantes e com a certeza do amparo dos amigos espirituais que fazem parte desse grupo de estudo, que nos auxiliam, nos amparam, que eles possam nos auxiliar também, preparando as nossas mentes para absorvermos tudo que falarmos hoje, que estudarmos hoje, para que possamos sair desse encontro mais fortalecidos e mais equilibrados espiritualmente e fisicamente. Que nós possamos, Jesus, sermos os seus fiéis seguidores e felizes, agradecidos, nós vamos envolvendo os nossos companheiros que não puderam estar ainda conosco, que eles sejam iluminados, fortalecidos no seu amor, onde estiverem, para que eles possam receber todas essas energias de fortalecimento, de coragem e fé. E nós outros vamos dizendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e auxilia-nos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos então, entoando o hino Aprendizes do Evangelho, dando a sequência. Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir, a-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir, dessa glória, deste mundo, és a paz e a esperança,
nome de Jesus, dos amigos espirituais, dos nossos mentores, nós damos por iniciado o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Então, hoje nós estamos numa aula de revisão e nós vamos, então, envolver de muito amor e carinho a Roberta, né? A Silvia, que vai direcionar aí as leituras, para que a gente possa fazer o acompanhamento. Boa noite a todos mais uma vez, agradecidos por estarmos todos juntos, vamos nos unindo aos nossos mentores individuais, a Jesus, para que ilumine nossas mentes e nós possamos aprender o melhor da noite de hoje, que será uma aula de revisão, né? Que é de Janira, que irá nos conduzir. Então, nessa onda de amor, de carinho entre todos nós, vamos envolvendo a Roberta, que fará a lição 18 do Sinal Verde. Em torno da profissão. A sua profissão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz, para fazer os outros felizes, a sua profissão em qualquer parte será um rio de bênçãos. O seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore, que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando seu retrato espiritual. Se você busca melhorar-se, melhorando seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você se decide a servir. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou azedume. Sempre que alguém se queixe de alguém, está criando empeços na própria estrada para o sucesso. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Então, nós temos o trabalho, né, material que a gente utiliza para sustento, né, para conseguir nosso sustento, e tem o trabalho espiritual, que a gente ajuda as pessoas sem querer nada em troca, né? Então, a gente faz do nosso coração. E eu acho que das duas formas a gente está elevando o nosso espírito. Com certeza, né, Roberta? Nós evoluímos espiritualmente, inclusive, né? Evoluindo, né? Isso que eu quis dizer, evoluir espiritualmente. Inclusive, né? E Além a que do mais me chamou a material. atenção foi a última frase, né? Que toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. E tudo que a gente faz com amor, a gente faz bem feito, né? Quando a gente perde o amor naquilo que fazemos, aí eu acho que a Não gente tem fazer que por entregar fazer, né? mesmo Fazer o porque cargo e deixar. é verdade. Alguém quer contribuir com mais alguma coisa, gente? Não? Ninguém mais? Então, vamos para a questão 218, que é referente à religião dos espíritos, a lição Religião dos Espíritos, que a Rita depois lerá para nós, né? A questão 218, ela começa com o subtítulo Ideias Inatas, do Livro dos Espíritos. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Resposta: resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. 218A. A teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Libertado da matéria, o espírito os conserva. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los em parte momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda o seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar. O espírito parte
em cada nova existência, do ponto em que chegou na existência anterior. 218b. Deve haver, assim, uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Nem sempre. Tão grande como poderia supor, porque as posições frequentemente são bem diferentes. E no intervalo, o espírito pode ter progredido. Aqui tem uma referência à questão 216. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa questão? Não? Eu não sei, Então, ô Silvia, oi. eu não sei se aplica aquelas coisas que a gente sabe fazer e não sabe o porquê sabe, assim, não sei se vem Também, disso também de outras vidas. também são as nossas, às vezes, inspirações, né? E quando vocês fizerem o curso mediúnico, vocês vão aprender muito sobre isso. O que fica na nossa consciência, o que fica no espírito, na verdade, no perispírito, na verdade. Então, muitas coisas que a gente olha, às vezes sonha, ou você vai fazer alguma coisa, a tua consciência te chama a atenção, isso é o quê? É um aprendizado que você já tem. Eu acho que o nosso maior conselheiro é a nossa consciência, porque quando nós erramos, a nossa consciência nos acusa. Então, isso vem de outras vidas. E aqui também tem referência quando você reencarna, você vem com uma bagagem muito melhor, uma bagagem grande, uma bagagem de aprendizado do plano espiritual. Mas você se perde na sua encarnação. Nós nos perdemos nas nossas encarnações. Alguns reencarnados se perdem demais, devido às paixões da Terra. Ele vem com um propósito, mas ele se perde. É como um estudante, né, que não estuda, não se aplica e retorna para o ano que ele parou. E isso acontece com muitos espíritos. E aqui também na 218b, ele diz que nem sempre tão grande como poderia supor, porque as posições frequentemente mudam. Então, uma pessoa talvez orgulhosa, uma pessoa má, ela vai para o plano espiritual, ela aprende, ela progride, e ela volta com um pouco mais de humildade. Até referente à classe social. Não é porque você teve uma posição boa ou uma posição ruim social que você vai voltar na mesma posição. As coisas se inverte. Tudo faz parte do aprendizado e da evolução. Mais alguma coisa? Alguém quer completar? Eu queria só fazer uma colocação, dona Silvia, de um trecho Sim. de uma leitura que eu fiz do Dr. Bezerra, que quando ele ainda não sabia, né, de quanto esplendoroso ele é, e ele recebeu de presente o Evangelho, e quando ele começou a ler, aí ele mesmo relata que ele já sabia que ele tinha lido aquilo, mas não sabia onde, e nem por quê, porque ele nunca tinha pego aquele livro para ler. E ele devora o livro, né? Sim. Começou e só parou de ler quando terminou. Você vê que a bagagem dele já era uma bagagem imensa, né, Zé Carlos? Uma bagagem espiritual maravilhosa. Ele era um espírito, e é um espírito maravilhoso, né? Ele continua ainda no meio de nós, graças a Deus. E como a gente pede socorro para ele, né? Ele, professor Alguém mais? Eurípides também, né? Também. Alguém mais, gente, gostaria de colocar alguma coisa? Então, vamos passar para a Rita. Rita, seja muito bem-vinda nessa onda de amor, de carinho, que você possa fazer a leitura por nós. Obrigada. Jovens. No estudo das ideias inatas, pensemos nos jovens, que somam as tendências do passado às experiências recém-adquiridas. Com exceção daqueles que renasceram,
submetidos à observação da patologia mental, todos vieram da estação infantil para o desempenho de nobre destino. Entretanto, quantas ansiedades e quantas flagelações quase todos padecem, antes de se firmarem no porto seguro do dever a cumprir. O mapa de orientação respeitável que trazem das esferas superiores, a transparecer-lhes do sentimento, na forma de entusiasmos e sonhos juvenis, misturam-se as deformações da realidade terrestre que neles espera a redenção do futuro. Muitos saem da meninice moralmente mutilados pelas mãos mercenárias a que foram confiados no berço, e outros tantos acordam no labirinto dos exemplos lamentáveis, partidos daqueles mesmos de quem contavam colher as diretrizes do aprimoramento interior. Muitos são arremessados aos problemas da orfandade, quando mais necessitavam de apoio amigo, junto de outros que transitam na terra, a afeição das aves de ninho desfeito, largados, sem rumo, à tempestade das paixões subalternas. Alguns deles, revoltados contra o lodo que se lhes atira à esperança, descem aos mais sombrios volutábulos do crime, enquanto outros muitos, fatigados de miséria, se refugiam em prostíbulos dourados para morrerem na condição de náufragos da noite. Pede-se-lhes o porvir e arruína-se-lhes o presente. Engrinalda-se-lhes a forma e perverte-se-lhes a consciência. Ensina-lhes o verbo aprimorado em lavor acadêmico e dá-se-lhes na intimidade a palavra degradada em baixo calão. Ergue-se-lhes o ideal, a beleza da virtude, e zomba-se deles toda vez que não se revelem por tipos acabados de animalidade inferior. Fala-se-lhes de glorificação do caráter, e afoga-se-lhes a alma no delírio do álcool ou na frustração dos entorpecentes. Administra-se-lhes abandono e critica-se-lhes a conduta. Não condenes a mocidade sempre que a vejas dementada ou inconsequente. Cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina para serviço à humanidade. E todo menino e moço transviado é um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu ou deslustrou. Recebamos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciativa da educação. Diante de todos os que começam a luta, a senha será sempre velar e compreender, a fim de que saibamos semear e construir, porque em todos os tempos onde a juventude é desamparada, a vida perece. Eu tive um pouco de dificuldade de entender essa leitura, para ser sincera. O que eu entendi é que, assim, o quão importante as crianças terem bons exemplos e serem bem cuidadas, né? Porque, por causa disso, elas podem desviar do caminho, é isso? Também, Rita, também. Eu não... Também, mas eu acho que, você vê, tem tantas famílias desvirtuadas que os filhos saem no caminho do bem. Eles estudam, com muito sacrifício, eles fazem uma faculdade, eles conseguem progredir profissionalmente. Então, eles têm essa índole boa, que veio da espiritualidade eu não entendi essa leitura. É por isso que eu não entendi. Tem coisas que a gente não entende, e tem filhos criados com toda a moralidade possível, famílias bem constituídas, que eles se desvirtuam. É do espírito deles. Eu entendo assim. Se eu estiver errada, Djanira que me corrija. Mas eu entendo dessa forma. Eu acho que eles têm a índole deles, eles têm a moralidade deles, eles aprenderam. Então, eles vieram com essa força de vontade de seguir
no caminho do bem. E eu achei também que essa lição, ela nos ensina a compreensão, o entendimento, o amparo a quem precisa. Porque Não todos nós julgar, né? E ajudar. não julgar e ajudar, exatamente o que você disse. Na verdade, Mais alguém quer completar, Djanira? na verdade, é assim, cada um de nós, quando a gente faz o planejamento reencarnatório para voltarmos, nós temos as nossas qualidades já concretizadas, né, assimiladas, e nós temos ainda pontos falhos a serem trabalhados. E no Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar o número da questão, tem o Kardec coloca assim, como vai ser, né, esse processo de os pais recebem os filhos, com que finalidade? Então, os espíritos colocam para o Kardec, a questão é, que fizeste dos filhos que eu te confiei? Então, cada um de nós, quando nós fomos recebidos pelos nossos pais, e os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, né? Nós trazemos bagagens com ganhos positivos e ainda falhas a serem corrigidas. Nós também crescemos, formamos famílias e também recebemos filhos. Alguns de nós recebemos filhos, 1, 2, 3, não importa. Cada um desses filhos que nós recebemos são espíritos que estão na nossa responsabilidade. Eu já até comentei, eu gosto muito da colocação que a Florinda faz. Nós somos babás dos filhos de Deus e cada espírito está no estágio de aprendizado e de evolução. Algumas características que nós trazemos, elas precisam ser trabalhadas. E isso, logo no início, por que tem evangelização infantil? Logo no início, até os 7 anos, as informações a respeito dos ensinamentos de Jesus auxilia muito a clarear alguns entendimentos. Mas a gente vem com uma bagagem, com uma mala com as nossas características, algumas que vão precisar ser trabalhadas, não é? Então, cada um de nós estamos aqui, e lembrando que o nosso estágio o estágio do planeta Terra é de expiação e provas. Então, aqueles de nós que estamos aqui, excetuando Chico, Divaldo, Irmã Dulce, Madre Teresa, que já são humanos, nós estamos ainda construindo essa humanidade e construindo valores que são necessários para nós sermos melhores. Os espíritos que vêm como nossos filhos, como nossos netos, também são esses espíritos que estão construindo, né, esse processo. Um dia, se resvalarem para as emoções doentes, para as ilusões da matéria, eles vão amanhã chegarem a uma conclusão que aquilo não é bom e vão retomar o caminho do aprendizado do bem. Então, esse é o ponto. Às vezes a gente fala assim, mas os jovens estão muito isso ou muito aquilo, né? Qualquer tipo de comentário. Quem são esses jovens? Espíritos que, na verdade, vieram para que nós, enquanto família e sociedade, dê amparo para que eles mudem um pouquinho essas tendências que eles trazem. Quem de nós não teve um momento de rebeldia na nossa juventude, na nossa adolescência, né? Em algum momento a gente fala, não quero mais isso para mim, eu não quero viver como meus pais viveram, ou não quero continuar recebendo ordens desse ou daquele. E depois amadurece, cai em si, né? E vai tomando outros caminhos. Por quê? Porque é um momento de chegada das nossas características enquanto espírito num processo de aprendizado, educação, evolução, e a gente chega aqui com aquela bagagem das experiências anteriores que não foram tão positivas assim, e a gente mostra as nossas qualidades e os nossos enganos.
Então, o jovem nada mais é do que um espírito num processo reencarnatório em várias experiências, com dificuldades ainda, assim como nós também. Fica claro isso, não? Sim, inclusive eu falei, é como nós. Por Como que a nós. diferença de jovens? Como nós, a gente aprende todo dia, todo tempo. Todo dia, todo dia, todo dia. E E aí a feliz de gente... quem aprende, né, Djanira? Feliz de quem aprende, né? Pior quem passa por uma vida e os E às pais não vezes... conseguem. Mas o Divaldo fala que ninguém sai daqui da forma que chegou. Mesmo que seja um pequeno aprendizado, tem aprendizado. Por quê? Porque cada um vai tirar daquelas experiências vivenciadas, às vezes mais difícil, alguém, às vezes com muita dificuldade, né? A gente está vendo hoje, esse momento da pandemia, quantas famílias que estão com seus membros, né, os seus responsáveis, desempregados. Mas o Divaldo fala, todos nós, todos, hein, sem exceção, que estamos aqui, encarnados nesse momento de desafios muito grandes, nos preparamos na espiritualidade para vivenciarmos esse momento. Porque senão Deus não seria bom, infinitamente bom e justo. Então ele daria uma lição difícil para um filho e uma mais leve, mais fácil para o outro filho. E ele é justo, ele não tem filho que ele ame mais ou ame menos, muito pelo contrário. Ele ama a todos nós, mesmo com as nossas dificuldades. Não é isso que a gente está aprendendo? As leis divinas não mostraram isso para nós? Tem a lei da destruição, mas não é a destruição que é destruir o ser, o indivíduo, o ser espiritual criado por Deus, mas destruir algumas situações que vai, depois da tempestade, daquele momento mais grave, auxiliar na retomada do caminho no bem. Porque é só o bem que existe. O mal é momentâneo, é atemporal. O bem é atemporal, o mal é momentâneo. Esse é uma lição que põe a gente para pensar bastante, não é? A gente pode até relembrar, a gente no começo que a gente entrou na sala, a gente estava conversando. O André Luiz e a mãe dele, uma dona de casa, simplória, porque ele escreveu o livro 1900, na década de 40. Ele provavelmente viveu a 1900, vamos dizer assim. A mãe foi 1800 e alguma coisa, 1890, 1880. O pai era um negociante bem-sucedido, muito bem relacionado com bancos, inclusive, porque ele tira os bens lá de um cidadão que não conseguia pagar as notas promissórias que ele tinha dado, né? E, na verdade, essa mãe vai para o plano espiritual e vai para um estágio evolutivo acima do nosso lar. Ela, para vir para o nosso lar, ela precisou passar por um departamento e se materializar para poder visitar o filho. Então, veja, a condição que a gente tem aqui não quer dizer absolutamente nada. Hoje, a gente está aqui, nós não temos ideia. O que é a Djanira? Eu não sei o que a Djanira é. Eu sei o que eu estou me esforçando por ser um pouco melhor. Mas o que eu sou realmente, essa consciência de que eu sou isso ou aquilo, a gente não tem essa clareza. Mesmo porque, como o Zé Carlos relembrou, o nosso escafandro tolhe a nossa sensibilidade. E esse esquecimento do que nós somos, do que nós estamos aqui para aprender em linhas gerais, é importante por quê? Porque senão, lembra da questão que a Florinda trouxe? Se os espíritos nos auxiliam o tempo todo, a gente não faz o exercício de fazer escolhas e não aprende.
Lembra disso, não? Então, esse processo de desenvolvimento que nós todos estamos matriculados, não podemos esquecer, é sempre com a misericórdia de Deus. Mesmo nas horas mais difíceis, desafiadoras, e desafiador como esse momento que nós estamos passando. Veja, as consequências de ficarmos 2 anos trancados dentro de casa ou muito limitados nas nossas atividades, criaram problemas de osteoporose, muitas pessoas estão precisando de auxílio psicológico, porque abalou muito, ficamos relegados a convivermos com poucas pessoas, às vezes não podia nem visitar os pais, né? Alguns profissionais ficaram distantes da família, não podiam nem matar a saudade, era só por videochamada. Então, tivemos, em 2 anos, um desafio muito grande de nos adaptarmos ao que era necessário, não o que nós queríamos, mas o que é necessário. Ainda não estamos fora da pandemia, né? E isso a gente não pode esquecer, para o nosso aproveitamento da experiência que estamos vivenciando. Não é por maldade, não é um castigo, mesmo porque Deus não castiga nem premia ninguém, certo? Deus não se ofende com as nossas atitudes menos positivas. Ele só nos dá a oportunidade de rever as nossas ações, para que nós mesmos, através da nossa consciência, tomemos outro caminho, possamos rever as nossas escolhas, para fazermos escolhas mais positivas, não é? Fica claro isso? Sim. Sim. Então, hoje a gente vai retomar esses assuntos que nós vimos, né? Penas e gozos futuros, em várias etapas, né? O que é mesmo felicidade? Quem pode colocar aí um conceito que a gente aprendeu? Um dos conceitos que nós aprendemos, né? Na base da doutrina espírita, que é esclarecedora. O que é mesmo felicidade? Uma conta corrente poupuda, uma casa muito boa, um palacete, um carro zero do ano de uma marca muito boa, isso traz felicidade, queridos? Não. Não. O dia que a gente tiver juventude, fortuna, posição social muito importante e poder, será que esse dia nós vamos ter felicidade? Não. Acho que aí nós teríamos o contrário, né, Dizendo. Essas posições tão almejadas por todos nós, e às vezes a gente assimila, nossa, mas aquela pessoa tem um bom emprego, é um bom empresário, um empresário bem-sucedido, aquela pessoa nasceu em família abastada, conseguiu fazer esse ou aquele curso no exterior, numa faculdade de renome, e a gente olha e acha que aquela pessoa é feliz. É ou não é? A gente faz esse julgamento ou não faz? Mesmo que a gente não verbalize, né? Mas a gente olha e avalia que aquela situação, né, é uma situação de felicidade. E quantas vezes nós já vimos, né, depoimento de vários atores, atrizes ou empresários colocando, olha, não é bem assim, né? Eu mesma convivi, acho que todos nós temos uma história aí para contar. Convivi com uma família que é quatrocentona, né, de São Paulo, e não tinham experimentado nenhum problema de falta de dinheirinho, né, para comprar o que fosse necessário.
E eu vou dizer para vocês, aquelas criaturas não dormiam com tranquilidade. Quem acorda todo dia de mau humor é feliz? Não. A gente agradece a Deus pela oportunidade de estarmos com mais um dia começando, não é? A gente não faz essa prece de manhã? Eu acordo, vocês acordam e falam, meu Deus, muito obrigada, mais um dia que a gente vai ter para fazer todas as nossas tarefas, que nós possamos fazer as tarefas com tranquilidade, né? Conversando com as pessoas da melhor maneira possível, passando vistas grossas em cima das tranqueiras que vão acontecendo durante o dia, né? Porque tem as confusões, né? Mas a gente levanta e vai à luta feliz, ou não? Ou às vezes a gente até Às vezes, esquece, né, de agradecer e já levanta e vai fazer o que tem para fazer, né? É isso. Mas levanta bem, não é? Levanta Sim, com positivismo, né? Olhando, sim. olha, que bom, eu tenho emprego, graças a... Mesmo que a gente não pense assim, né? Tenho emprego, mas que bom, olha, tem um monte de coisa para fazer. E a gente tem a saúde, a força, a inteligência, o raciocínio lógico para desempenhar as nossas funções. É fácil, nos dias de hoje, nós levantarmos e irmos fazer todas as nossas tarefas? É fácil, Edna, Cláudia? não, Compartilhem aqui com a gente. não é. É fácil? Olha, depois, né, do que eu tenho aprendido, eu estou tentando levar da melhor forma possível, não pensar porque está doendo aqui, porque ali é chato. Eu estou vivendo, agradecendo e deixando fluir, tentando levar da melhor forma possível. Não estou mais aquela resmungação, porque dói meu pé, porque dói minha unha, porque dói meu dedo. Eu estou, sabe, assim, vamos indo que daqui a pouco passa. É Tentando, né? E quando Lógico. você vê, você já levou a Depois vida, você dá né? uma reclamona. Ai, tudo é reclamável. Lógico que vai ter um Disso dia que a nem gente vai estar ouço. mais para baixo, né? Vai ter um dia Mas que a aí gente nesses acorda dias a gente mais. tem que orar um pouquinho mais Isso, e pegar um isso, pouquinho mais a positividade, porque é aquela coisa, né? É magnetismo, né? é Então a gente isso. tem que tentar melhorar para puxar as coisas boas, para passar. A Eu gente estou não tentando levar assim no momento. é isso. Mas esse exercício é o de todos nós, viu, Edna? Não é você, não. É de todos nós. Eu acho que a gente pode perguntar para os nossos companheirinhos. Lembrando que hoje é um dia de revisão para a gente trazer as nossas dúvidas mesmo. É fácil, Ana Cláudia, a gente tocar a vida todo dia? Não, não é fácil, não. Mas com os estudos que a gente está fazendo, a gente a encarar de outra forma, né? A gente começa a ficar mais fácil. O desafio é dado para quem? Para quem tem condição de resolver ou para quem ainda não tem condição de resolver? Para quem não tem. Para quem tem. Para quem tem, veja, nós recebemos o desafio da pandemia porque nós fomos preparados para superarmos esse momento de desafio. Então, o desafio é dado porque a gente tem know-how, a gente tem cacife, conhecimento, estrutura emocional, condição de raciocínio, de planejamento. Dirceni, mas aquelas pessoas que não tinham ainda essa capacidade, será que não podem ir aprendendo com o tempo? Pode aprender, lógico, nós temos em algum grau, nós estamos desenvolvendo isso, né? Em algum grau, veja, se nós estamos no estágio de expiação e provas, nós não somos espíritos bonitinhos ainda, a gente está aqui tirando, como disse o companheiro lá do André Luiz, nós recebemos uma roupa suja e viemos para cá. E a gente está tentando lavar essa roupa suja, certo? Então, nós estamos nesse esforço de nos melhorarmos. Aqueles que ainda não tomaram consciência de que tem uma roupa suja para lavar, às vezes acaba sujando um pouquinho mais.
ou lava um pedaço e suja o outro. Essa é uma metáfora que o Lísias usa para o André Luiz, que eu acho que vale a pena a gente pensar. A gente já está conseguindo fazer alguns avanços na nossa caminhada. A gente já não faz algumas coisas que antes a gente achava natural. E hoje a gente já percebe, bom, eu não posso mais pensar assim, porque a energia do meu pensamento vai atrair coisas que não são tão boas. É ou não é? É o que a Edna estava falando, e a Ana Cláudia. Então, hoje a gente já, com o que a gente já conhece, nós estamos pensando, bom, eu vou fazer uma prece porque eu preciso melhorar o meu ânimo, porque senão eu vou atrair coisas negativas e vai ficar mais difícil para o meu dia transcorrer da melhor maneira. Esse é o ponto de conhecimento que nós estamos. Alguns de nós que estamos no planeta Terra não atinamos ainda com isso, certo? Vamos pensar. Janira, se você me permite, eu também acho que se a gente parar para pensar e para olhar, todos, independente de classe social, todos nós temos sempre os mesmos problemas. Não muda, não muda. Não é como você disse, a pessoa de uma classe social melhor, família tradicional de São Paulo, tem problema, são todos os problemas iguais para todo mundo. E essa pandemia veio nos ensinar a fraternidade, a solidariedade ao próximo. Feliz de quem aprendeu. Feliz de quem aprendeu a respeitar o próximo. Feliz de nós todos que estamos nesse esforço de aprender, né? Porque exatamente. É um esforço de aprender. E aprender como? Porque é na dificuldade que a gente vai ser solidário, é na dificuldade que nós vamos encontrar pessoas solidárias também, que junto, unidos, a gente vai fazer esse processo ficar mais light, mais leve, menos dolorido. Então, terminando meu raciocínio, essa pessoa que nasceu numa família quatrocentona, numa condição muito bem economicamente, não consegue dormir à noite porque as preocupações são maiores, e aí a dificuldade para administrar isso, porque o emocional não teve o processo educativo que nós já tivemos, porque é mais fácil para a gente. Nós tivemos pais que estão ensinando para nós o que eles podiam de melhor. Às vezes, uma pessoa numa condição social, econômica diferente, para melhor, não tem esse amparo e essa presença física amorosa que nós tivemos. E isso dá uma base emocional muito grande para nós sermos as pessoas fortes que nós somos hoje. E nem sempre essas criaturas que estão no outro patamar, e a gente não está fazendo crítica aqui, nós estamos fazendo uma observação. Nós temos vários níveis de conscientização de que somos todos, vamos dizer assim, nós somos todos membros de uma mesma família, nós estamos todos no mesmo barco. Tem um companheiro que diz assim, está ruim, a relação do casal não está boa, você muda de mulher ou muda de marido, muda só o CPF, os problemas vão continuar sendo os mesmos. Por que isso? Porque eu, Djanira, ou eu, qualquer um de nós vamos atrair as pessoas que nós vamos precisar conviver para aprender e evoluir, para nós podermos valorizar este momento grandioso dessa experiência reencarnatória. Imagina quanto tempo foi necessário para nós fazermos o nosso planejamento reencarnatório, os nossos amigos espirituais que nos auxiliaram nesse planejamento reencarnatório, ficaram estudando durante muito tempo quem precisaria vir conosco, aqueles que seriam nossos avós, nossos pais,
Em que condição nós estaríamos aqui para exercitarmos uma profissão? Lembrando que o Clarencio fala para o André Luiz que ele recebeu uma ficha de médico, que ele não honrou. Olha só, uma ficha de médico que ele não deu o valor que era necessário. Porque ele teve todo o amparo para fazer a faculdade, os livros que ele não precisou, diferentemente dos outros companheiros, ele não teve problemas para ter acesso às informações através dos livros, e ele, o Clarencio coloca em outras palavras, mas ele negligenciou essa ficha de médico que ele recebeu. Então, as nossas profissões, que foi a leitura do Sinal Verde, olha só, em torno da profissão. O desafio, não importa se eu for sapateiro, se eu for médico, se eu for encanador, se eu for engenheiro, o desafio é o mesmo, como a Silvia falou. Os problemas, em tese, muda a roupa, né? Muda o quadro, mas são os mesmos. A convivência com o diferente do que eu penso, a convivência com aqueles com quem eu devo me reportar, porque estão acima de mim em termos de responsabilidade, aqueles que estão abaixo de mim em termos de subalternidade, mas eu tenho que respeitar. Então, são etapas diferentes, mas todos nós no mesmo processo educativo. Nossos entes queridos, doentes, Doentes, passam por doenças. Os desafios do dia a dia. A gente está bem hoje, ninguém sabe amanhã. A Covid. Quantas situações difíceis nós soubemos, ou presenciamos, ou passamos com o processo da Covid, né? Muitas criaturas desencarnaram, e a gente sabe, através do livro que o Divaldo psicografou, que amigos espirituais, mensageiros de Jesus, estão socorrendo a todos. Não tem ninguém que está desencarnando com Covid ou sem Covid, sem auxílio e sem amparo. Então, os gozos e penas e gozos futuros são a prática do nosso dia a dia hoje. É muito próximo do que nós estamos vivenciando. Vocês concordam ou não? Sim. Sim. Nós tivemos experiências difíceis. O José Carlos perdeu uma cunhada, né, Zé Carlos? Sim. E todos nós podemos dizer aí, né, das nossas experiências vivenciadas, companheiros queridos do próprio self, e não importa, veja, não é religião A, B ou C, não é status, não é condição econômica, não é condição de poder, não é nada acessório do estar aqui no corpo físico. E tudo o que for necessário para uma experiência grandiosa de aprendizado que a gente não sabe quanto tempo dura. Tem um companheiro que fala que a nossa passagem de volta tem dia, data, horário, condição de fazer a volta. Só que nós não sabemos, mas a passagem está marcada. Porque quando a gente faz o planejamento reencarnatório, nós recebemos uma quantidade, um pacotinho de fluido vital para a gente utilizar durante a nossa estadia aqui no corpo físico, usando esse escafandro que tira a sensibilidade, né? Mas a gente recebeu uma quantidade de fluido vital que vai ser necessário para a nossa caminhada. É essa experiência que foi planejada para que nós desenvolvêssemos o nosso plano de serviço. Com dificuldades dessa ou daquela natureza, com ajuda ou sem ajuda, amparo dos físicos, né? Porque amparo dos espíritos sempre vamos ter. Sempre. Não tem ninguém, nenhum ser humano encarnado, nenhum espírito encarnado que está aqui
sem amparo e sem sustentação para manter a caminhada, para poder desenvolver o plano de serviço que aceitou quando estava na espiritualidade ainda. Então, aqui a gente pode, no sinal verde, tem uma das frases em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, veja só, você está colocando o seu retrato espiritual. O que é o nosso retrato espiritual? A gente pode dizer que é o nosso magnetismo? Eu gosto de uma colocação que eu ouvi, eu achei bastante adequada. Nós somos, cada um de nós, como se fôssemos uma torre da Eletropaulo, aquelas torres de transmissão de energia da Eletropaulo. Agora não é mais Eletropaulo, né? Mas aquelas torres de transmissão de energia elétrica. Então, nós todos somos uma torre daquela o tempo todo. Uma torre de transmissão de energia. E a minha torre transmite energia para todas as torres que são vocês, e a todas as torres que são vocês transmitem energia para mim também. O tempo todo nós estamos trocando energias. Então, a minha carga de energia, com certeza, impacta a energia que vocês são. E a carga energética que vocês construíram ao longo da caminhada, cada um de nós fizemos isso, também interfere e me alimenta na minha condição de torre de energia também. Olha só. Então, o André Luiz vai dizer que nós somos mento-eletromagnéticos. Olha só. Então, nós temos a energia mental, eletro e o magnetismo. Eletro de coração, né, de energia amorosa, que a gente pode traduzir dessa forma. Então, nós somos, olha só que grandioso, essa torre de transmissão de energia que conversa uma com a outra. Se eu estou hoje, levantei, fiz minha prece, agradeci a Deus pelo dia que estava iniciando e já pensei, nossa, hoje tem a aula de revisão com os companheiros lá do Básico 2. Jesus me auxilia para que eu possa aclarar, se tiver alguma dúvida desses companheiros, e que eles também façam essa troca para que eu também possa continuar aprendendo, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, certo? Então, nós todos levantamos hoje e fizemos um pensamento, um propósito para que o dia fosse positivo, que nós tivéssemos durante todas essas horas a condição de sermos cada dia melhor. Hoje, nós, com certeza, fomos melhores do que éramos ontem, ou há 10 anos atrás, ou há 2 anos atrás, ou há 1 ano atrás. Hoje, nós estamos muito melhores. Então, no livro A Gênese, o Kardec faz uma colocação que eu gosto muito. Ele diz, Deus nos ama tanto que ele não vê essa trajetória de tropeços que nós fazemos. O que ele enxerga? Ele enxerga o princípio inteligente criado por ele e esse processo todo que vai desembocar no ser angelical e equilíbrio dentro do respeito das leis divinas que nós seremos amanhã. Então, ele enxerga o princípio inteligente e sabe que demore o tempo que demorar, nós seremos todos angelicais amanhã. E ele nos ama pela potencialidade que nós todos temos. Olha só que grandioso isso. Lógico que eu estou colocando com as minhas palavras, tá? Mas o Kardec faz essa colocação na Gênese, no início do livro A Gênese. Então, Deus cria e ama
a potencialidade que ele nos dá para sermos amanhã seres angelicais. E seremos seus mensageiros amanhã. Assim como Jesus Cristo veio até nós, amanhã nós podemos e deveremos ser, porque é isso que Deus tem como planejamento para nós todos, seres crísticos também. E o que vai acontecer com Jesus? Vai continuar evoluindo, porque o processo evolutivo é constante, eterno. Olha só que grandioso. Então, hoje, nós podemos, amanhã, a hora que acordar, falar, ai, que bom, amanhã eu vou ser um ser crístico. Eu vou me esforçar muito para que esse tempo de caminhada seja o menor possível. E a gente está tendo a oportunidade, hoje, né, com esse processo todo de transformação do nosso planeta Terra, de expiação e provas para regeneração, nós vamos fazer essa caminhada mais rapidamente. O Geraldinho Lemos conta que o Chico disse assim, em 30 anos, 40 anos, nós não podemos imaginar o quanto nós iremos avançar em todas as áreas. Em 2025, virão espíritos de escola reencarnar para nos dar a alavancagem, né? Dr. Bezerra de Menezes, quando veio e encarnou, deu estímulos para vários de nós. A Madre Teresa, a Irmã Dulce, o próprio Chico, o Divaldo. Quantos espíritos esses luminares, né, esses missionários, alavancaram para serem melhores? O Divaldo atende todo dia por volta de 3.500 pessoas, todo dia na Mansão do Caminho. Desculpem. É a alavancagem desses 3.500 espíritos todo dia ou não é? Ele não faz isso sozinho, porque quantas pessoas adotam, compram livros, auxiliam com condição monetária, né? Economicamente dão suporte. Quantas pessoas trabalham para que 3.500 pessoas recebam café da manhã, almoço, se forem crianças, o lanchinho da tarde, ou dormir de tarde, e a janta antes de ir embora para casa. Então, ninguém faz esse trabalho, é grandioso, do Divaldo, que é realmente um espírito de escola. Mas ele faz isso sozinho? Ou precisa de todas aquelas outras criaturas, como se fosse um formigueiro de pessoas, para dar conta de fazer todo esse trabalho? É ou não é? É. Para a gente fazer comida para 3, 4 pessoas em casa, dá trabalho ou não dá? Cuidar que a roupa esteja limpa todo dia, arrumadinha, que a casa esteja limpa para 3, 4 pessoas. Dá trabalho ou não dá? Dá. O que vocês acham? Quanta gente precisa trabalhar para 3.500 pessoas circularem no ambiente? Gente. Precisa de um formigueiro para trabalhar, não é? Precisa de muita gente, de muitos braços, de muita boa vontade. Tem mais de 300 voluntários e 300 funcionários. É isso. São médicos, né? São médicos, tem escola para as crianças. Professores, médicos, padeiro, jardineiro. É uma cidade, todas né? as profissões, porque é uma pequena cidade mesmo. É uma quantidade de pessoas enorme trabalhando, auxiliando para que esses 3.500 que estão lá todo dia sejam alavancados, estimulados. Muitos os voluntários que trabalham lá foram aqueles que foram cuidados por ele antes, né? E quando crescem, vão ser profissionais e depois retornam para ser também, né, voluntário nessa mesma obra.
Os próprios filhos que ele adotou, mais de 600 adotados oficialmente, porque ele precisava de documentação dessas criaturinhas para fazer a coisa caminhar, né, no dia a dia, na sociedade, e precisa. Quem é pai, quem é mãe, precisa de documento. Então, ele precisou adotar. E ele conta com uma alegria, né? O primeiro filho dele, ele vai no cartório, não sei se vocês já viram isso, mas eu acho que é um exemplo. Ele vai no cartório porque chegou uma criança lá muito sofrida, com muita dificuldade. Ele vai no cartório e fala: eu vou adotar essa criaturinha. Chega no cartório e fala para o escrivão lá que queria registrar uma criança. Aí ele fala assim: e o nome do pai? Divaldo Pereira Franco. E o nome da mãe? Não tem. Como não tem? A gente normalmente não tem o nome do pai, né? O nome da mãe a gente sempre sabe de onde a criança saiu. Aí aparece um espírito e fala para ele: pode colocar meu nome, Alta de Souza. Ela já tinha desencarnado, estava no mundo espiritual, mas era uma das trabalhadoras espirituais que estavam ajudando para ele fazer essa tarefa que ele tinha se comprometido no planejamento reencarnatório. E teve um monte de... Aí depois, não deu 9 meses, ele aparece lá com uma criaturinha para ser de novo registrada. Um outro bebê que tinha aparecido, cheio de formiga e tal, e ele foi lá para registrar e cuidar da criatura. Mas você, de novo aqui, o escrivão, né? De novo nasceu prematuro, pronto. O pai e a mãe, aí a Alta de Souza, de novo, pode colocar meu nome. Veja quantos espíritos e quantas pessoas físicas e espirituais trabalham para que essa caminhada, esse trabalho grandioso seja feito. Quando a gente compra um livro, a gente está auxiliando para que essa tarefa seja feita. Quando a gente assina lá os serviços que ele está vendendo agora pela internet, né? A gente está ajudando essa grandiosa tarefa a ser continuada, né? Quantas palestras ele fez no país e fora do país, levando a notícia de que Jesus é realmente esse Espírito que veio nos auxiliar através dos ensinamentos dele e a doutrina espírita, explicando as várias situações difíceis que todos nós vivenciamos. E que não é para nos derrubar, né? É para nos alavancar a caminhada. Então, nós temos hoje esse processo de felicidade, né? Todos nós queremos a felicidade. Mas como vamos conquistá-la? Eu coloquei já para vocês o que o Viktor Frankl diz que e ele não é espírita, né? Toda vez que nós trabalharmos para auxiliar outros, nós estamos trabalhando para que amanhã, a médio, a longo prazo, nós tenhamos a felicidade retornando para nós, construindo a nossa, através da construção de outros companheiros sendo auxiliados. Enviei para vocês, a gente estava comentando, um vídeo que os pesquisadores descobriram que toda vez que a gente faz alguma coisa para alguém, não importa se pagar um café, se ajudar a atravessar a rua, sem interesse acoplado à nossa ação, nós recebemos uma descarga de ocitocina, que é o hormônio da felicidade. E aqueles que fazem e aqueles que recebem desinteressadamente, seja lá o que for que nós fizermos, nós estamos trabalhando nos nossos hormônios da felicidade. Isso é bom ou não é? Muito bom. Quando a gente vai na caminhada do dia a dia, fazendo as nossas escolhas, nós estamos influenciando quantas pessoas à nossa volta?
aqueles que trabalham fora, né, que não estão dentro da família trabalhando. A Silvia cuida do netinho, ajuda a nora, ajuda o filho, né, porque ajudando a nora, o filho, olhando o neto, ajuda a nora e o filho. Quantas pessoas esses profissionais que estão liberados de cuidar do seu próprio filho vão auxiliar durante 24 horas ou no dia a dia do trabalho? Vou pegar o exemplo da Silvia, porque é o que a gente conhece aqui. E cada um pode fazer o seu exercício. É verdade ou não é? É. A Edna tem filhinho, né, Edna? A Ana Cláudia também. Também. Quando alguém cuida do filhinho de vocês, para vocês fazerem as tarefas, quantos vocês auxiliam quando não precisa ficar tolhida, né, para olhar aquela criaturinha que precisa de amparo, de auxílio, de toda a estrutura da casa? Dá para ajudar outras pessoas ou não dá? Dá. É isso. Tá do lado de outras pessoas. O Haroldo Dutra diz que o padeiro que faz o pãozinho para nós tomarmos café é um trabalhador de Jesus. Aquele que está lá na agricultura plantando arroz, feijão, algodão, plantando alface, tomate, laranja, limão, é um trabalhador de Jesus. E Jesus não é esse Jesus religioso, o Jesus crístico, que criou, né, o nosso planeta. Porque cada um de nós que trabalhamos, não importa a tarefa, toda ocupação útil é trabalho. Nós estaremos auxiliando para que esse processo, o projeto de Jesus, de fazer com que nós todos sejamos espíritos melhores amanhã, se consolide, seja concretizado. Olha só. Então, as nossas aulas, né, a preocupação que nós temos hoje de sermos melhores já é um ganho, um grande caminho percorrido. Então, por isso as nossas aulas, penas e gozos futuros. Como é que vai ser isso? Quem vai querer ficar aqui no planeta Terra no estágio de regeneração? Alguém levanta a mão? Todos nós, não é? As duas, né? As duas, se puder. Isso. Todos nós. E olha, se nós formos, isso é uma conta que o pessoal tem feito aí, né? Eu achei muito inteligente o raciocínio. Se nós formos, olha só, 25% bons, nós ficaremos no planeta de regeneração. Quem disse isso? Lá na parábola do semeador, Jesus não fala, saiu a semear, uma parte caiu no pedregulho, o passarinho veio e comeu a semente. Outra parte caiu numa terra que era muito... tinha mais pedra do que terra, a semente brotou, mas o sol veio e queimou. Uma outra parte caiu no meio dos espinheiros. A chuva veio, o sol veio, mas os espinheiros desenvolveram de uma tal forma que abafou e a semente morreu. E 25% só caiu na boa terra e deu frutos. Certo? Olha só, o que Jesus está contando para nós com essa parábola? 25% de sementes boas, de ações no bem, vão fazer todo o planeta Terra ser um planeta feliz. Ele não precisa, com toda a energia que ele doa para nós, com todos os mensageiros que ele envia para nós, para nos auxiliar, para nos amparar, com toda a ajuda que nós temos do plano espiritual, 25% de coisas boas, de bem que nós possamos fazer,
já vai ser o suficiente para toda a transformação do planeta Terra. É uma grandiosidade isso ou não é? O dia que eu vi esse raciocínio, eu falei, putz, muito bom isso. Dona de Janeiro. Oi. Eu gostaria de pegar um contraponto nessa situação. Vamos lá, a gente está aqui para isso. Como são os 25% de ações boas, será que serão só 25% que vão poder aproveitar desse mundo de regeneração? Não, por quê? Aqueles... veja, o raciocínio que eu faço, tá? Veja se você concorda. O bem, ele é feito todo quietinho, não é? Sim. Não tem um bairro que não tenha uma assistência social, ou de uma igreja católica, ou de uma associação de amigos do bairro, ou de uma casa espírita. Não tem um bairro que não tenha uma instituição auxiliando com cestas básicas, com atendimento médico, com auxílio de enxovalzinho, com evangelização infantil, com leituras edificantes. Não tem um bairro. Aliás, aqui na Casa Verde, então, tem todas as possibilidades. É um bairro ecumênico. Ali na Valdemar Martins, tem igreja de todo tipo, templos de todo tipo para a gente... Porque cada um de nós está num momento de compreensão, então cada um faz escolhas diferentes. Mas não tem espaço sem auxílio. Porque Jesus é o Deus de cada um, é o mesmo Deus. Seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, na Umbanda, na igreja metodista, nos espíritas, no Seixo Noé, alguma igreja, alguma religião ensina alguma coisa errada? Eu ainda não vi. Não. Aquelas que estão ensinando dentro do bem que elas compreendem. Pode não ter toda a amplidão de entendimento, mas estão ensinando bem. Ninguém fala, olha, você pode ir lá e vai matar o outro. Ninguém fala, você pode ir lá e vai roubar o outro. Ninguém fala isso. Então, todos estão ensinando o bem. Cada um dentro da sua ótica, cada um dentro do ângulo que consegue perceber. Certo? Então, o bem existe numa proporção muito grande. Mas esse bem vem para a mídia? Ele recebe publicidade? Não. Ele não recebe publicidade. Quantas pessoas deixam suas casas e vão ensinar outras criaturinhas? Eu vejo a minha filha, ela é professora. Ela faz, só falta plantar bananeira para ensinar as criaturinhas. E se duvidar, planta bananeira. Por quê? Porque vai se dedicar de corpo e alma a fazer com que aquelas criaturas consigam apreender todo o conhecimento que está sendo passado. Não importa o nível, tá? De faixa etária. Qualquer faixa etária, isso é real, porque eu vejo isso, eu vivencio isso, não que eu seja professora, mas eu enxergo os vários colegas de Priscila, as várias professoras fazendo isso. Então, e essas criaturas ainda fazem, como ela é professora de psicologia, ela é psicóloga, ela faz ainda atendimento voluntário. Por quê? Porque precisa alavancar essas criaturas que estão com problemas graves, emocionais, mentais, estruturais, para poder a nossa sociedade caminhar. Alguém viu publicidade disso? Não. Todas as faculdades têm clínicas que atendem gratuitamente e dão suporte. Todas as faculdades de direito dão atendimento gratuito para dar suporte para vários tipos de problemas do dia a dia das relações de pais que bebem, de mães que bebem, de abandono de criança, de qualquer causa jurídica. Vários médicos, dentistas têm instituições que dão suporte. Em Heliópolis, o
o Hospital Albert Einstein fez um consultório, um atendimento enorme lá, para atender gratuitamente. Os médicos são voluntários uma vez por semana, sei lá, para dar atendimento para todas aquelas pessoas que precisam disso. E não tem, o SUS não abrange todas as necessidades deles. Alguém viu publicidade disso? Tem notícia Não. na mídia? Então, o que nós temos... Hã? Tem uma associação de médicos que, nessa pandemia, eles se reuniram e são centenas de médicos. Eles dão atendimento telemedicina, porque eles não estavam dando conta, os hospitais não estavam dando conta. Então, eles se reuniram, são especialistas, renomados, inclusive, e eles estavam fazendo a telemedicina. O que podia, eles já orientavam no tratamento. Aqueles que não tinham condições de ser tratados em casa, agravando a doença, eles encaminhavam para os hospitais públicos, porque não tinha como fazer em casa. Então, mesmo esse... Foram bem atendidos, pessoal. Então, mesmo olha, nesse momento, esses médicos se reuniram, e não são médicos recém-formados, não, são médicos renomados mesmo. Então, eles se reuniram para fazer o quê? Dar suporte, que a estrutura do Estado não tem capacidade e está dando auxílio para aqueles que precisam. Isso vem para a mídia? Não vem. Então, eu penso, Cade Janira, isso ninguém disse, sou eu, tem muito mais do que 20% de ações no bem acontecendo. Ah, tem. Eu acho que tem mais o bem do que o mal, né? Muito mais, muito mais. Essa fotografia... Eles só evidenciam o mal, né? Não isso, porque o que dá ibope. O Divaldo, ele fala assim, o bem se esconde, ele calça sandálias e sai sem fazer barulho. O mal não, ele tem uma agência de publicidade que põe no alto-falante, no outdoor, as bagunças do mal. Olha só, quem é que viu as coisas boas dos Estados Unidos essa semana? Mas nós vimos o nosso presidente vergonhosamente mentindo e comendo pizza na calçada porque não podia entrar nos restaurantes. É ou não é? É. Mas isso não chega, olha, de todas as coisas que a gente falou aqui, isso não chega a 25% de mal. Porque é meia dúzia de criaturas, guardadas as proporções de 7 bilhões e 500 mil no planeta Terra, é uma quantidade pequena de pessoas ainda fazendo arte. São os filhos de Deus que ainda não acordaram. Mas eles vão acordar. Tá certo? Então, José Carlos, na minha ótica, eu acho que a gente tem mais do que 50% de bem acontecendo. E Jesus só precisa que nós façamos, pelo menos na parábola, né, fazendo o raciocínio da estratégia que Jesus quis contar para a gente, 25% era o suficiente para as sementes darem 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Cada semente. Então, cada um de nós que estivermos trabalhando no bem, nós vamos multiplicar por 100, por 60 ou por 30. É uma multiplicação que vai alavancar ou não vai o nosso planeta Terra para a regeneração? Vai. Vai, né? Até assim, se a gente nem precisar fazer muito esforço, né? Porque é necessário. Se Deus, veja, olha o raciocínio, se Deus já enxerga a gente desde o princípio inteligente, caminhando há milhões de anos, com várias experiências reencarnatórias, e ele já nos enxerga como seres angelicais,
esse processo vai acontecer, está mais perto de acontecer do que já esteve ontem. É ou não é? Porque ontem nós éramos mais embrutecidos, menos sensíveis, menos inteligentes no sentido de perceber as coisas, menos sensíveis mesmo, acho que a palavra é essa, menos sensíveis para o processo todo educativo que nós estamos matriculados. Tem um companheiro que fala assim, ó, se a gente pegar 7 bilhões e 500 milhões de pessoas no planeta Terra encarnado, certo? Se 10 criaturas fizerem uma bobagem de assaltar, de assassinar, de fazer bobagem, 10 criaturas, o que acontece com a mídia com esses 10 eventos negativos? Fica o dia inteiro contando a mesma história? Fica. O mês inteiro. O tempo todo? Os que fazem outra coisa, né? A mesma coisa. E aí, assim, cada canal, cada mídia, cada, né, que for contar, ainda vai escafunchar o que o cara fazia, o que a cidadã fazia, por que deu, o que a família fez. E aí vai trazer mais. Hã? Porque dá Ibope, tem quem assiste, né? Isso, porque dá Ibope. Porque a gente ainda olha só, a gente ainda valoriza o negativo. Mas e os 7 bilhões, vamos dizer que 100 fizeram bobagem, tá? E os 7 bilhões e 400 milhões de pessoas que saíram para trabalhar, que lutaram, que ajudaram o Divaldo, que ajudaram o Chico, que ajudaram a Madre Teresa, a irmã Dulce, e o padre Lancelotti, todas essas criaturas. Alguém conta? Não. Então, é isso. A gente vai precisar escolher, né? Nós estamos nesse processo de escolha. O que é que eu vou ver? Escolher ver. Eu vou escolher ver o que está sendo feito de positivo ou as melecas, os 10%, os 100 indivíduos que estão fazendo bobagem. Não precisa ir longe. Lá no Afeganistão, quantas criaturas são aqueles que estão fazendo a coisa ficar tão terrível? Não dá 100 pessoas. Se contar, tem uns 15, 20, mais ou menos. Mas eles estão fazendo um desastre no país. Só que tem uma coisa. Jesus disse assim, aquela planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. É ou não é? Não está lá escrito isso? Vamos entender isso. Aquela planta, lógico que Deus plantou aquelas criaturas, ele criou, simples e ignorante, e através das experiências reencarnatórias tem a possibilidade de melhorar. Mas como eles estão resistindo, não estão querendo aprender, o que vai acontecer? Põe de novo num outro estágio, num planeta que está no estágio talvez primitivo ou ainda em expiação e provas, no início de expiação e provas, eles vão ter que voltar a inventar a roda para ver se diminui aquele nível de agressividade que está ali alimentado. Concordam com o raciocínio lógico ou não? Isso ninguém me disse, tá? Eu estou fazendo aqui o raciocínio lógico. Porque a gente, com as informações que o Kardec traz, com as informações que o Divaldo traz, o doutor Bezerra de Menezes traz, o professor Eurípides, naquele livro Rumo ao Planeta de Regeneração, está colocando, psicografia do Divaldo, né? Está colocando isso assim, com muita clareza. Aqueles de nós que estivermos muito endurecidos ainda, não por falta de misericórdia, hein? Mas por amor seremos levados a termos outras experiências que vão nos lapidar, fazer ficar mais bonitinho emocionalmente
E aí aprendermos o bem, por necessidade. Não que Deus ame menos, mas é a misericórdia, ele é amoroso, mas ele é justo. Aquele que não está querendo aprender, vai e repete de ano, vai e repete de ano, vai e repete de ano, então vamos mudar de escola. Talvez uma escola com uma rigidez maior, a criatura possa, com regras mais rígidas, né? A criatura possa se aplicar melhor. Fica claro isso, queridos? Sim, sim. Sim. Eu fiz esse discurso todo e vocês não vão falar nada. Porque, Agora é vez deles falarem, né, Djani? na verdade, é assim, eu estou compartilhando isso porque eu acho importantíssimo, queridos. E uma coisa importante, veja, eu estou estudando e aprendendo tal qual vocês. Eu só cheguei um pouquinho antes, então eu já assisti as mesmas aulas, como eu tenho mais necessidade, eu já assisti as mesmas aulas várias vezes. E cada vez que a gente assiste a mesma aula várias vezes, sempre tem alguma coisa diferente. É isso. Sempre tem um aprendizado maior. É isso. Nunca é igual, nunca é igual. Não, nunca é igual. Olha, eu fiz, o primeiro curso que eu fiz com a Florinda. A Florinda era a minha dirigente. A Florinda e a dona Laírce e a Ana Albuquerque eram as companheiras que nos davam aula. Elas me auxiliaram, e olha que eu assisti aula direto, eu não faltava, porque eu tinha necessidade, a doente sou eu, quem vai para o pronto-socorro sou eu. O que acontece? Eu já assisti as mesmas aulas, imaginem quantas vezes. Não tem 2 aulas que eu tenha assistido igual. E não tem nenhuma aula que eu tenha saído do mesmo jeito que eu entrei. Então, é isso, a misericórdia de Deus para com cada um de nós. Não é porque é a Djanira, é com cada um de nós. Às vezes, a Djanira, porque precisa atinar mais, então ela precisa repetir. Então, eu preciso repetir tantas vezes quantas precisar. E aquele aluno que tiver necessidade de outras condições, também vai ter. Então, se nós somos todos somos alunos, aprendizes do Evangelho de Jesus, todos nós. Aqueles de nós que precisarmos de uma classe que tenha regras mais rígidas, teremos aquela classe com regras mais rígidas. Por quê? Por misericórdia, porque Deus ama a todos. E aqueles de nós que ainda teimarmos, né, em fazermos isso ou aquilo em detrimento do direito do outro, tirando ou não dando. Agora, é o que a gente está vivenciando, né? Eu não proporciono saúde, vacina, atendimento, condição econômica das pessoas viverem com alguma dignidade, eu vou ser cobrada por isso. Não porque Deus vai ser carrasco comigo, muito pelo contrário. A cobrança está na minha própria consciência. Ninguém vai, não tem juiz nenhum que vai pôr o dedinho no meu nariz e falar: Djanira, você fez isso, aquilo outro, olha só que coisa feia. Ou deixou de fazer, né, dona Diana? Ou deixou de fazer. Ou alguém foi prejudicado porque eu não fiz o que eu tinha a obrigação de fazer, né? Então, aqueles de nós que formos estudiosos e tentarmos, veja, não, Jesus não espera que a gente saia daqui zero bala. Ninguém vai sair daqui angelical dessa experiência reencarnatória. Por isso nós temos muitas experiências reencarnatórias. Porque a cada experiência nós vamos adquirindo melhores condições de entendimento e vamos adquirindo melhores hábitos. E o hábito sadio vai me dar condição emocional e moral de me melhorar a cada dia um pouco mais, né? Então, nós estamos sendo alavancados por essa pandemia para sairmos dela
com certeza, muito melhores do que quando ela começou. E as pessoas que estão falando, mas as pessoas ficaram muito malucas, muito disso, muito aquilo, não sei o quê. Não, ninguém ficou diferente. Nós só tiramos o véu. Quem era bom continua sendo bom, solidário, amparando, auxiliando, e aqueles que eram assim meio, né, estranhos ao bem da sociedade, só tirou o véu. Já era daquele jeito. Já estava com aquelas condições. Então, ninguém piorou ou ficou mais doente, ou moralmente falando, né, por causa da pandemia. Nós só estamos tirando os véus. Por quê? Por causa da pandemia, não, porque é o momento de um balanço de cada um de nós. Nós temos a oportunidade de nos melhorarmos todo dia. Que possamos, queridos, fazer essa alavancagem, porque é isso que nós precisamos fazer, é isso que Jesus espera de nós. Ele não espera que nós sejamos aqueles que, por sacrifício, façamos isso ou aquilo, não. Ele só quer a moedinha da viúva lá no gasofilácio, ela deu a moedinha que ela tinha. A atitude no bem que a gente puder, por menor que seja, é isso que Jesus quer que a gente faça. Ele espera que todos nós sejamos aqueles irmãos, né? Que sejamos solidários, amparando aqueles que for possível. Ninguém está pedindo para a gente acabar com a fome na África. Ninguém está pedindo para a gente estar lá a pacificar o Afeganistão. Nós estamos sendo solicitados para fazermos o nosso pequenininho todo dia, aqui onde a gente estiver, onde a gente conviver. Esse é o desafio de todos nós. E é por isso que essa lição do Religião dos Espíritos traz esse desafio dos jovens, porque são espíritos velhinhos, não são os jovens, são espíritos numa nova experiência, com todos os desafios que todos nós estamos tendo. E a sociedade está aí para dar suporte e continuar dando amparo. Os 3.500 que o Divaldo atende lá no Salvador, tem outras instituições que atendem aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todos os lugares. Não é? É isso que eu queria compartilhar com vocês, queridos. Muito bom. Alguma outra coisa que a gente tenha que conversar? Eu gostaria de só citar uma situação, dona Djanira. Eu ainda não comi e nem sei como é, mas quem já comeu ou que já ouviu falar, nós devemos agradecer aqueles companheiros de séculos atrás que plantaram os pés de tâmaras. Isso. Eles não comeram, mas pensaram nos outros. E assim nós devemos fazer para ser felizes. Plantar hoje para que alguém colha lá no futuro. Isso. Só mais uma historinha do Divaldo. A mãe dele, eles mudaram para uma casa que tinha um quintal muito grande e ela plantou um pé de jabuticaba. E a jabuticaba demora 19 anos para dar fruto, por volta de 19 anos. E aí a vizinha falou, mas a senhora está trazendo uma muda de pé de jabuticaba? A senhora sabe que a senhora não vai comer essa jabuticaba antes de 19 anos? Ela disse assim, então, eu estou mudando para cá e aqui tem pé de abacate, tem pé de laranja. Eu não plantei, mas eu vou colher. Aqueles que vierem depois de mim vão colher jabuticaba. Porque eu vou devolver, né? Na verdade, eu vou multiplicar o que eu já recebi. Eu recebi um pé de laranja, dando já laranja, um pé de abacate, já me fornecendo a fruta, eu vou plantar jabuticaba para alguém amanhã colher. É esse o ponto. Eu não plantei tâmara, mas hoje, se a gente for no mercado e tiver dinheiro para comprar, é uma fruta cara, mas a gente vai comer a tâmara. E é uma fruta que demora também, né? E é muito boa, viu, Zé Carlos? Pode comer, que é muito gostoso. Pode comer, que é uma delícia. É isso. Não precisa comprar muito, não. Só um pouquinho você vai gostar. Isso. A gente não planta azeitona. É uma coisa mais simples, né? A gente não planta azeitona. E é uma mão de obra para plantar azeitona, porque tem todo um processo
do solo, né, que precisa ter um equilíbrio dos minerais para dar uma azeitona de boa qualidade. Mas a gente come azeitona com mais facilidade do que a tâmara, né? Mas está aí, né? A gente compra, né, o azeite que ajuda a gente, mesmo que seja aquele misturado, não importa. Mas são coisas que a gente não precisou necessariamente fazer, mas a gente está colhendo, não é? Esse é o ponto. Muito 10 bom para exemplo. 10, gente. 10 para 10. Muito bom exemplo, Zé Carlos. Obrigado. A Joana não conseguiu chegar, vamos ver o que a gente... Não, quem gostaria de fazer a vibração? Pode ser uma coisinha bem rapidinha, gente, que nós já estamos bem atrasados. 10 para as 10, uma vibraçãozinha Então, bem rápida. como hoje é revisão, a gente começou 20 horas e 10 minutos também. A gente está em casa, né? Lógico, todo mundo cansado, querendo descansar, mas a gente está em casa. Se a gente estivesse no centro, a gente ainda ia se deslocar para casa, né? Então tem o benefício. Quem gostaria de fazer a vibração, gente? Simples, hein? Não precisa ser grande. Rapidinho. Quer fazer você, Silvia? Faço. Isso, que assim, Tá. O sinal verde. para a semana que vem. Eu posso fazer. ler. Olha, disputa. Opa! Que maravilha! Eu cedo. Caramba, gente. Eu faço religião. Você faz a religião? Tá bom, Zé Carlos. E a prece Eu final? faço o sinal verde. Tá bom, Rita. Eu posso fazer a prece final. Roberta? Tá, A Roberta. prece final, é. A vibração ficou com quem? A Rita faz o sinal verde, a religião dos espíritos é Carlos, prece final Roberta e vibração. Quer fazer, Sara? A Sara está tão quietinha hoje, Hoje Sara. eu a tô Sara tá hoje eu tô quietinha. cansada. Hoje eu tô muito cansada. Foi a festinha do meu netinho ontem, né, de 2 anos. Eu vou fazer Mata igual a as crianças, gente, tô né, Sara? morrida. Mas eu faço as vibrações, pode deixar. Tá bom, Sara, obrigada. Então, tá bom, gente. Então, tá tudo certo. Hoje, quem faz a prece final é o Zé Carlos, né, Zé Carlos? Isso. Tá. Vamos para o encerramento, então, Janira? Vamos lá? Nós vamos Vamos. agradecendo, né, a oportunidade de estarmos aqui. Obrigada pela atenção, pelo que vocês vibraram da torre energética de vocês, enviando vibrações amorosas. Muito obrigada, me alimentaram. E que Jesus possa envolvê-los em muita luz. E nós vamos envolvendo, então, a Silvia em muito amor e carinho, para que ela possa direcionar as vibrações da noite de hoje, e, em seguida, envolvendo também o José Carlos em muito amor e carinho, para que ele faça por nós a prece final. Então, mais uma vez, agradecidos pelo aprendizado dessa noite, vamos nos unindo a Jesus, unindo os nossos corações com todo o amor, para que possamos vibrar por todo o planeta Terra, para que Jesus possa abrir suas mãos envolvendo em muita luz, e que essa luz possa atender a cada um que vive nesse planeta, em todas as suas necessidades, seja físicas, sejam necessidades materiais, espirituais, que Jesus possa olhar pelo Talibã, esses nossos queridos irmãozinhos que sofrem tanto. Que todos os governantes da Terra possam se unir, todas as nações, em solidariedade, em amor. Que todas as religiões, Senhor, possam fazer o melhor por todos os seus devotos. Que elas possam se unir
para o bem desse planeta que tanto necessita do seu auxílio, Jesus. Vamos vibrar por todos os profissionais da saúde, por todos os doentinhos dessa pandemia, por todas as famílias, por aqueles que perderam seus entes queridos, por aqueles que estão doentes que possam se recuperar. E cada um de nós possamos direcionar uma vibração para nossos casos particulares nesse momento. Vamos vibrar, Senhor, por esse grupo que nós temos dos samaritanos. Que cada nome ali possa ser atendido em tudo que for necessário. Vamos vibrar por essa casa querida que nos acolhe, o céu, que logo ela esteja com suas portas abertas, e mesmo à distância, que possamos ter a certeza de que todos nós e todos os atendidos, os assistidos, estejam sendo atendidos nesse momento. Vamos vibrar, Senhor, por todos que não puderam estar conosco nesta noite. Nossos companheiros queridos, uns por doença, outros por necessidades que não vem ao caso no momento, mas que eles possam ser atendidos em todas as suas dificuldades. Vamos vibrar, Senhor, por nós mesmos, pedindo a sua licença, para que possamos cada dia melhorar os nossos hábitos, os nossos sentimentos, as nossas compreensões. E assim, Senhor, agradecidos, vamos vibrar para que estejamos todos juntos na próxima aula, de aprendizado, de amor e de paz. Graças a Deus e graças a Jesus. E agora, permanecendo envoltos nesse amor do nosso Mestre Jesus, que nos permite esse aprendizado, nos envolva, Senhor, com muito amor e carinho. Derrama, Senhor, a tua misericórdia sobre todos nós. E possamos agora fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, Senhor, mas livra-nos de todo o mal, agora e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Deus e Jesus, os amigos espirituais, nós damos por encerrado o nosso encontro de hoje, já nos comprometendo a estarmos juntos na próxima semana. Uma boa semana a todos, queridos. Que Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Até Amém. semana que Boa vem. noite, dona Dionira.